Bem-vindos a mais uma aula de Geografia com a professora Liliane Hanna. Nossa aula hoje é Cartografia, aula 3, Resolução de Questões. Iniciamos relembrando a definição de escala, que é a razão entre a distância no mapa e a distância real, ou seja, é uma proporção que o mapa utiliza para deixar adequada o tamanho da área real que está sendo representada. Nós temos dois tipos de escala. Nós temos a escala gráfica, que é a mais habitual nos mapas e é representada como se fosse uma régua. Temos também a escala numérica, que conforme aqui o exemplo, nós temos 1 para 30 milhões. Isso indica que esse 1 sempre será equivalente a 1 centímetro. E os 30 milhões será equivalente aos centímetros na realidade. Essa escala numérica, ela pode ser escrita na forma de fração, que ficaria da seguinte maneira: 1 sobre 30 milhões. Ou seja, onde 1 é o numerador e o 30 milhões é o denominador. Então, essa escala indica que 1 centímetro no mapa corresponde a 30 milhões de centímetros na realidade. Você fazendo a conversão de centímetros para quilômetros, nós iremos obter 300 quilômetros. Mas como eu faço essa conversão? Se você está na casa dos centímetros e quer se deslocar para a casa dos quilômetros, basta que você pegue a vírgula que está parada no último algarismo dos 30 milhões, mesmo que você não esteja vendo a vírgula, ela está parada ali. Então, você vai deslocar 5 casas, o que nos irá nós iremos obter 300 quilômetros. Ou seja, 1 centímetro no mapa corresponde a 300 quilômetros na realidade. Você dimensionando uma escala. Se você tiver um menor denominador, você vai ter uma maior escala, que vai lhe proporcionar uma maior riqueza de detalhes e uma melhor visualização. No exemplo aqui, nós temos duas escalas. Nós temos uma escala 1 dividido por 100 mil e outra escala de 1 dividido por 500 mil. Na escala de 1 por 100 mil ou 1 para 100 mil, isso significa dizer que 1 centímetro representa os eventos ou locais na distância de 1 quilômetro. Enquanto na escala de 1 para 500 mil, o mesmo centímetro representa os eventos ou locais na distância de 5 quilômetros. E quando tivermos o maior denominador, nós iremos obter uma menor escala, uma escala pequena. Ou seja, o globo terrestre somente pode ser representado com uma escala muito pequena, proporcionando um detalhamento sempre pequeno. Vamos às nossas questões. Um mapa de escala 1 para 200 mil possui entre dois pontos 20 centímetros de distância. Calcular a distância real. Então, essa questão, ela pede que você calcule a distância real, que corresponde aqui, conforme aqui na imagem, nós temos o E representando a escala, o D minúsculo representando a distância no mapa e o D maiúsculo representando a distância real. Note que na imagem nós podemos escrever essa fórmula de duas maneiras. Aí você escolhe a de sua preferência. Se você utilizar a primeira fórmula, o número 1, o algarismo 1, ele será o numerador e o E será o denominador. Então, nós temos aqui, escrevendo conforme a primeira fórmula, ficaria da seguinte maneira: 1 sobre 200 mil é igual a 20 sobre D, né? E aí é só aplicar na fórmula, você vai multiplicar 200 mil vezes 20,
obtendo 4 milhões de centímetros. E você fazendo a conversão para quilômetros, você se desloca 5 vezes até chegar no quilômetros, partindo do centímetro. Então, é o mesmo que você cancelar 5 zeros. E aí você vai obter 40 quilômetros. Segunda questão. Escala em cartografia é a relação matemática entre as dimensões reais do objeto e a sua representação no mapa. Assim, em um mapa de escala 1 para 50 mil, uma cidade que tem 4,5 quilômetros de extensão entre os seus extremos será representada com. Então, a escala sempre virá em centímetro. Então, 1 centímetro no mapa equivale a 50 mil centímetros na realidade. Mas a cidade aqui, a extensão dela foi dada em quilômetros. Então, você tem que converter para centímetros. Então, nós temos aqui, convertendo 4,5 quilômetros para centímetros, você irá multiplicar por 100 mil. Irá obter 450 mil centímetros. Mas por que eu tenho que multiplicar por 100 mil? Porque quando você faz o deslocamento do quilômetro para o centímetro, você multiplica por 10, né? É 10 elevado à quinta. Então, a quinta potência. Então, você vai multiplicar 10 vezes 10, vezes 10, vezes 10, vezes 10. Então, aí você vai obter, multiplicando aí, realizando essa potência de 10 elevado à quinta, você vai obter 100 mil. Então, você pode pegar e multiplicar 4,5 por 100 mil. Você irá obter 450 mil centímetros. Diante disso, você, aplicando aqui na fórmula, você irá dividir por 50 mil, né, que é o valor correspondente à escala. E aí você, nessa questão, você quer calcular aqui, né, a distância no mapa. Então, seria o Dzinho. Então, você irá, né, fazer a divisão, obtendo o valor de 9 centímetros, alternativa A. Terceira questão, essa questão aqui é do Enem, e diz o seguinte: o mapa é a representação reduzida e simplificada de uma localidade. Essa redução, que é feita com o uso de uma escala, mantém a proporção do espaço representado em relação ao espaço real. E aí você tem aqui a questão dizendo que esse mapa, aqui na imagem, ele tem uma escala de 1 para 58 milhões. Isso significa que 1 centímetro no mapa equivale a 58 milhões de centímetros na realidade. Considere que nesse mapa o segmento de reta que liga o navio à Marca do Tesouro meça 7,6 centímetros. Então, você fazendo aqui a conversão, mas por que eu estou fazendo a conversão dos centímetros para o quilômetro? Porque todas as alternativas que você irá escolher para marcar estão em quilômetros. Então, faça logo a conversão de centímetro para quilômetro, cortando 5 algarismos, você vai obter 580 quilômetros. E agora, multiplique por 7,6. Desculpem aqui o erro, que ao digitar eu coloquei 7,2, mas é 7,6, viu? Então, 7,6 vezes 580, que vai nos dar o resultado de 4.408 quilômetros, que é a alternativa A. Na questão 4, ela diz o seguinte: a escala cartográfica define a proporcionalidade entre a superfície do terreno e sua representação no mapa, podendo ser apresentada de modo gráfico ou numérico, conforme já havíamos mencionado. Então, aqui você vê na imagem a escala gráfica. Nessa escala gráfica, está nos dizendo que 1 centímetro no mapa corresponde
a 615 quilômetros na realidade. Só que agora ele quer que você encontre a alternativa dessa informação para a escala numérica. Então você tem que lembrar que 1 quilômetro equivale a 100 centímetros. E aí 615 quilômetros equivale a quanto? X. Aí você vai realizar uma regra de 3 simples. Aí você faz a multiplicação, né? O produto dos meios pelos extremos. Ou o famoso, né? A famosa multiplicação cruzada. E aí você vai obter o resultado de 61 milhões e 500 mil. Então, colocando essa informação na escala numérica, você irá marcar a alternativa letra E, que 1 centímetro no mapa corresponde a 61 milhões e 500 mil centímetros na realidade. Então, você marca a alternativa letra E. A nossa aula por hoje se encerra por aqui e muito obrigada!